Olá, neste vídeo eu apresento a resolução de algumas questões envolvendo estatística descritiva, especificamente cálculo de medidas, de algumas medidas descritivas a partir de dados tabulados. Então nós temos aqui um conjunto de dados referente à distribuição de frequências de massas, ou pesos de recém-nascidos de uma certa região. Então esta é a frequência F. E note que aqui ela está apresentada na forma de, os dados estão apresentados na forma agrupada em classes. Então, por exemplo, eu tenho 10 recém-nascidos que têm pesos ou massas de 1,5 kg a menos que 2 kg. São 15, de 2 kg a menos que 2,5 kg. E assim por diante. O que se deseja determinar aqui, é o cálculo do desvio padrão amostral, que nós chamamos de S, dos quartis, o Q1, o Q2 e o Q3. Os quartis que dividem, eu coloquei aqui o gráfico para mostrar, eles dividem o conjunto em 4 porções de mesmo tamanho, de mesma quantidade de elementos, ou de mesmo percentual. Por exemplo, estou chutando mais ou menos aqui, o primeiro quartil separa os 25%, seriam todos esses daqui, menores dos 75% maiores. Tá? O segundo quartil, o Q2, deve estar mais ou menos por aqui, separa os 50% menores dos 50% maiores. E aí você tem aqui um terceiro quartil, terceiro e último, Q3, que vai também dividir aí os 25% maiores, esses 25%, 75% menores. Então, os três quartis dividem o conjunto em 4 porções de mesmo tamanho. E é essa a mesma ideia, por exemplo, dos decis, o D1, o D2, o D3 até o D9, são 9 decis que dividem o conjunto em 10 partes. E os percentis, que vão do P1 até o P99, que dividem o conjunto em 100 partes iguais. Então vamos ver como calcular. Eu já disponibilizei vídeos que mostram, por exemplo, um deles, como calcula o desvio padrão para dados tabulados, e tem um vídeo denominado separatrizes, que mostra o cálculo dos quartis, dos decis e dos percentis. Então nós vamos começar aqui pelo cálculo do desvio padrão. A fórmula do desvio padrão para dados tabulados pode ser essa daqui, parecida com a de dados não tabulados, em que você vai pegar cada valor xi, subtrair a média do conjunto, elevar ao quadrado. Só que como são dados tabulados, depois que você faz essa conta, você multiplica pela frequência da classe. Então é esse cálculo para cada uma das classes. Depois soma tudo, divide por n-1 e no final das contas você calcula a raiz quadrada. Tá? Só que antes disso a gente precisa da média do conjunto, o x barra. E relembrar aqui o cálculo da média para os dados tabulados. Primeiro passo, determinar o ponto médio de cada classe. Tá? Então, por exemplo, ponto médio de 1,5 a 2 é 1,75. É só calcular a média dos dois valores aqui. Soma e divide por 2. De 2 a 2,5 é 2,25. De 2,5 a 3 é 2,75. Então, são estes os valores, são os pontos médios que você vai utilizar para o cálculo, tanto da média como do desvio padrão. Tá? Chegando aqui no último ponto médio, 4,25. No caso da média, então você tem que pegar cada ponto médio, xi, multiplicar pela frequência fi e dividir por n. Tá? Então você considera, por exemplo, aqui que são 10 recém-nascidos cujos pesos ou massas, para efeito de cálculo, são todos iguais a 1,75, 1,75 kg. Lógico que eu sei que não são todos, pode até acontecer, mas não espero que sejam todos os valores iguais a 1,75. Na verdade, são valores de 1,5 a menos que 2. Tá? E a gente usa 1,75 para representar a classe. Quer dizer, você vai multiplicar esse 1,75 pela frequência 10, tá? Para saber o peso total dessa classe.
Aí você faz o mesmo para a segunda classe, 2,25 multiplicado por 15. Tá? Mais, e assim vai, vou colocar reticências aqui, até o último, 4,25 multiplicado por 40. Você tem dessa forma, né, o peso total, a massa total do grupo, e aí você divide pelo tamanho do grupo. Se você somar as frequências aqui, você vai ter 200, o N é 200, que é a mesma coisa que o somatório do F, né? Então você divide aqui por 200. Esse cálculo, para nos auxiliar aqui, eu já fiz aqui numa planilha do Excel, né? Olha aí, ó, ponto médio, aqui nós temos os pontos médios nesta coluna, né? Multiplica pela frequência, temos aqui, ó, cada ponto médio multiplicado pela frequência. 1,75 por 10 dá 17,5. 2,25 por 15 dá 33,75. E depois que fizer essas multiplicações, você soma tudo. Olha aí o peso total, 662,5, que a gente vai dividir por 200, né, que é o somatório das frequências, que está aqui também. Tá? Então a divisão desses dois valores me dá a média. Olha aí a média aqui calculada, 3,3125. Aí a gente volta lá. Então fica 662,5 quilos dividido por 200, média 3,3125. Então, no caso do desvio padrão, nós vamos precisar fazer o quê? Pegar cada ponto médio, começamos aí pelo 1,75, subtrai a média, 3,3125. O resultado disto você eleva ao quadrado e multiplica pela frequência 10. Faça isso para todos os valores. E aqui então eu vou colocar reticências. Tá? A gente vai fazer até o último, 4,25 menos 3,3125. O resultado nós elevamos ao quadrado e multiplicamos pela frequência, que no caso dessa classe é 40. Depois de feito tudo isso, nós dividimos por n menos 1, que é 200 menos 1, e o último passo é o cálculo da raiz quadrada, tá ok? Então esses cálculos todos aqui eu também tenho na planilha do Excel. Olha aqui, ó, essa coluna aqui mostra exatamente esse cálculo. Cada valor x menos a média, o resultado eu já elevei ao quadrado e já multipliquei pela frequência. Tá? Olha aqui, ó, fiz 1,75 menos a média 3,3125. O resultado, elevei ao quadrado e multipliquei por 10. Deu 24,41. Isso eu fiz para todos aqui. E somei. Nós temos que somar esse valor, tá? 97,96875. Divide por n menos 1, que é 200 menos 1, 199, e calcula a raiz. Olha o resultado, está aqui, 0,70 aproximadamente, tá? 0,70, portanto, é o resultado do desvio padrão aqui. Pronto, feita aí a primeira parte, o item A desse exercício. Agora a gente parte para os quartis, né? Eu já deixei calculados aqui o Q2 e o Q3, tá? Eu vou mostrar aqui como é que faz o cálculo de um quartil. Vamos calcular o Q1, tá? Então, primeiro, a fórmula do quartil é isso daqui, ó, limite inferior da classe onde está o quartil, mais, isso daqui a gente costuma chamar de QI, né? Mais I. O I indica a ordem do quartil que você quer determinar. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Tá? Então é I que multiplica N dividido por 4. 4 aqui porque é quartil, são 4 partes. Menos a frequência acumulada da classe anterior, dividido pela frequência da classe onde está o quartil, multiplica pela amplitude da classe, que é o tamanho da classe aí, né? Bom, então o primeiro passo é você usar essa expressãozinha I que multiplica N, tá, dividido por 4, para determinar onde que está esse quartil. Bom, vamos calcular o primeiro quartil, então eu vou considerar I igual a 1, ok? Portanto, 1 que multiplica o N nós já temos aqui, é 200. 1 que multiplica 200, né? Só apagar aqui.
Só um minutinho que não quer abrir a borracha. É 1 que multiplica o 200 dividido por 4. Vai dar 50. Então, o primeiro quartil, você considera aí nessa escala, né, de 0 a 200, é o que ocupa a posição 50. Onde que ele está? Eu coloquei aqui do lado da tabela a frequência acumulada, né, o F maiúsculo. Ele nos ajuda a determinar onde está a posição que se deseja. Posição 50, olha, os 10 primeiros valores são valores dessa primeira classe. Do 11º até o 25º, então a acumulada me permite esse cálculo rápido, né? Do 11º ao 25º é tudo da segunda classe. Do 26º ao 65º é tudo dessa classe, de 2,5 a 3. Então, esta classe contém o primeiro quartil. Baseado nesta classe é que nós vamos fazer a substituição dos valores aqui. Tá? Então, para calcular o Q1 é o limite inferior dessa classe, onde está o Q1, 2,5. O limite inferior é o menor valor aqui. Tá, ok? Mais o I vezes N, olha aqui, ó, nós já fizemos esse cálculo. Multiplicado o I vezes N dividido por 4, nesse nosso exemplo, deu 50. Menos a frequência acumulada da classe anterior a essa classe. Olha, a frequência acumulada anterior é 25. Então, 50 menos 25. Divide pela frequência da própria classe, é esse 40 aqui. Dividido por 40, multiplicado pela amplitude. De 2,5 até 3, né? 3 menos 2,5 dá meio. Todas as classes aí têm amplitude igual a meio. Tá? Então, o primeiro quartil vai ser 2,5 mais alguma coisa. Essa parte da fórmula aqui, né? Ela determina uma proporção em relação à observação que o quartil ocupa. Tá? 50 menos 25 dá 25. Vamos pôr aqui a calculadora. Tá? Dá 25. Divide por 40. Já vou fazer aqui direto. 25 por 40, 0,625. E multiplica por meio. 0,3125. 0,3125. Aí, por último, é fazer essa soma, né, que vai dar 2,8125. Esse é o primeiro quartil. Você conclui aqui nesse conjunto que você tem 25% aproximadamente aí dos valores abaixo desse peso, dos recém-nascidos, 75% acima. Tá? Olha aqui o cálculo do Q2 e do Q3. O que muda em relação ao Q1? Muda este valor aqui, né? na determinação da posição, por exemplo, 2 que multiplica 200 dá 400. Dividido por 4 dá 100. Então, o segundo quartil ele ocupa a 100ª posição. Vamos ver onde que está a 100ª posição. Nós vimos que até o 65º termo é tudo, né, daqui do 2,5 a menos que 3, daí para baixo. Do 66º ao 115º, ao número 115, tá, é tudo desta classe aqui, ó, de 3 a 3,5. Então, o segundo quartil está nesta classe, de 3 a 3,5. Aí é o mesmo procedimento. O limite inferior é 3, olha aqui, ó, 3. Tá? Essa expressão nós já calculamos, dá 100. Por que 65 aqui? É a frequência acumulada da classe anterior. Tá aí, ó, 65. E o 50 que aparece aqui é a frequência simples da própria classe. É este 50 aqui. E meio é a amplitude da classe. De 3 a 3,5, a amplitude é meio. Tá? Fazendo os cálculos, nós chegamos aí a 3,35. E o mesmo procedimento para o Q3. Só que o Q3 ele está nesta classe aqui. Tá? Olha aqui, ó, 3 no lugar de 2 agora. 3 que multiplica 200 divide por 4. Dá 600 dividido por 4 dá 150. Então, o Q3 ocupa a 150ª posição. 150 está nessa classe de 3,5 a 4, por quê? Porque até os 115 primeiros termos são da classe anterior, daí para baixo, das anteriores. Né? Da posição 116 até a 160 é exatamente essa classe. Tá? Então é daí
É aí que está o Q3. O limite inferior é o 3,5, está aqui. Tá? Essa frequência 115 é a frequência acumulada anterior, olha lá, a classe. O 45 é a frequência da própria classe, que está aqui. Tá? E a amplitude, que é meio também. Então, 3,5 mais 0,39 é aproximado esse valor aqui, tá? Dá 3,89. O cálculo dos decis e dos percentis é muito parecido com o dos quartis. O que muda, a única coisa que muda, ao invés de dividir aqui por 4, né? Olha aí, por 4 na fórmula, nós vamos dividir por 10 quando for o decil e por 100 quando for o percentil. Tá? Então a fórmula do decil, eu vou calcular aqui o primeiro decil, o D1, né? Vai ser 1, porque é o D1, que multiplica o N, 200, olha a fórmula de forma geral, né? O DI é o limite inferior, eu já estava errando ali, esqueci de colocar o limite inferior, mais o I que multiplica N dividido por 10, menos a frequência da classe acumulada da classe anterior, tudo isso dividido pela frequência da classe multiplicado pela amplitude. Tá? Então aqui no caso, deixa eu só apagar esse pedaço. Aqui é o limite inferior da classe. Mas calma aí, vamos pegar essa expressãozinha aqui, né? Para o D1, estou considerando I igual a 1. Tá? Então fica 1 que multiplica essa expressão. O 200, que é o N, dividido por 10. Tá? 200 por 10 aqui vai dar 20. Né? 1 que multiplica 20, dá 20. 20ª posição. Quem ocupa a 20ª posição? Onde está essa 20ª posição? Tá? As 10 primeiras são da primeira classe, essa daqui. Depois nós temos de 2 a 2,5, né, vai do 11º ao 25º. Então está aqui, o D1 está aqui, de 2 a 2,5. Tá? Portanto, o limite inferior está aqui, ó, né, é o 2, mais essa expressão nós já calculamos para o D1, dá 20, menos a frequência acumulada da classe anterior é 10. O que der aqui a gente divide pela frequência simples da própria classe, que é 15, e multiplica pela amplitude da classe, de 2 a 2,5, a amplitude é meio. Tá? Então fica 2 mais, aí nós vamos aqui para a calculadora, 2 mais 20 menos 10 dá 10. Eu vou dividir 10 por 15, tá lá, e vou multiplicar o resultado por meio. Então 0,33 aproximadamente. Quer dizer que o primeiro decil é 2,33. Olha o D9 que foi pedido também, lá no item C, né? O D9, a posição 9, você faz isso, 9 que multiplica 200 dividido por 10. Sempre pegar essa expressãozinha aqui, tá? 9 por 200 por 10, ó, cancela 10 com 200, dá 20, 9 vezes 20 dá 180. Posição 180, né, está aqui nesta classe. Por que eu sei que está nessa classe? Porque até 160 das classes anteriores, né? Depois pula para o 200, então o 180 está nesse meio, né? Então por isso que nós colocamos aqui, ó, limite inferior 4, frequência acumulada anterior 160, tá aí, a frequência da própria classe é o 40, tá aqui, ok? E o percentil, eu pedi para calcular na letra D o P3 e o P97, tá? O P3, fórmula do percentil, PI, olha como é parecida, é quase igual às anteriores, né? Limite inferior, mais I que multiplica N, até agora nenhuma diferença. Aqui aparece a diferença, agora divide por 100. Daí em diante, tudo igual de novo. Tá certo? Multiplica aqui pela amplitude. Tá? Então, no caso do P3, quando eu considero I igual a 3, no caso do percentil, né, o I vezes N sobre 100
fica 3 vezes o n, que é 200, dividido por 100. 200 por 100 dá 2, multiplica por 3 dá 6. Quem que ocupa a sexta posição? Né? Aqui, essa classe. Os 10 primeiros valores, né, são todos dessa classe, de 1,5 a 2. Tá? Então, limite inferior desta classe é 1,5 mais, mais essa expressão que nós já calculamos, 6. E agora, 6 menos a frequência acumulada da classe anterior. Não tem classe anterior, porque a frequência acumulada é 0. Você coloca 0 aqui. Dividido pela frequência da própria classe, que é 10, multiplicado pela amplitude, que é meio também. Tá? Então aqui vai ficar 1,5 mais 6 dividido por 10 é 0,6, né? E 0,6 nós vamos multiplicar por 0,5, vai dar 0,30 ou 0,3. Resultado, portanto, 1,8. Tá certo? E aqui o cálculo do P97, mesmo procedimento, né? Essa expressão aqui vai dar 194, então é a posição 194, que está também, né, aqui na classe de 4 até 4,5. Ok? Vamos só para ilustrar, vou voltar aqui para os quartis, olha aqui, né? Eles foram iguais aqui a 3,35, 3,89 e 2,8125. Esses valores são aqueles que a gente considera aqui, né? 2,8125, eu concluo que 25% dos valores estão abaixo dele. Tá? O 3,89 aqui, que é o Q3, né? 25% acima desse valor, 75% abaixo. E o Q2, já esqueci o valor aqui que deu para o Q2, vamos ver, 3,35, né? Ele divide o conjunto ao meio. Você conclui aí que 50% aproximadamente dos recém-nascidos estão com pesos ou massas abaixo de 3,35 kg e a outra metade dos outros 50% acima. Tá ok? Assim eu finalizo essa primeira parte do vídeo. Na segunda parte, mais um exercício envolvendo estatística descritiva.